Jamil, tem uma. Eu não quero deixar passar essa entrevista contigo sem falar de um material teu. Como eu te disse, eu acompanho tudo que você faz e é tudo genial, mas esse material me sensibilizou de uma forma muito específica. Uma carta que eu acho que saiu há uma semana, acho que no dia 2, acho que faz uns 10 dias, se eu não me engano, na qual você diz ao Brasil com amor, verdade, memória e justiça. E é um texto fortíssimo. O Chico Pinheiro leu no ar, na abertura dele, no segunda edição, no ICL. Conta um pouquinho para a gente, querido. Sei que você não vai conseguir ler a carta inteira, mas para as pessoas que nos assistem nesse momento, conta um pouquinho o que você traz nesse teu material, que é lindo, cara. César, obrigado por ter citado a carta. Por uma questão muito simples. A gente estava naquela semana da ineligibilidade do Bolsonaro, né? E muita gente comemorando, e tem que ser comemorado, não estou dizendo que não se comemore. Cada conquista, cada vitória da democracia não é nossa vitória, é a vitória da democracia, não é a vitória de um partido político, é a vitória da democracia, das instituições. Essas vitórias precisam ser comemoradas, sim. A gente precisa brindar, precisa abraçar, precisa fazer uma roda de samba, o que for, sim, precisa ser comemorado. Mas não pode ser pensado que esse é o ponto final da história. Por quê? Porque a gente já teve muita experiência no Brasil, muitas experiências no Brasil, de fatos que acontecem e, por não serem resolvidos, eles voltam daqui a pouco. Às vezes não é daqui a 50 anos. Collor voltou, cara. O Collor voltou. Né? Voltou, foi eleito e é senador. Ou era. Enfim. Sabe? E isso é uma história de um cara só. Mas a gente tem tantos outros exemplos. A ditadura, né? Mas isso é uma história do passado. Não é uma história do passado. Você tem um deputado que tinha tá aí a carta. Um deputado que depois virou presidente, que tinha no gabinete dele as fotos dos generais da ditadura. Né? Não é falar sobre o passado quando a gente fala em resolver uma questão. A gente está falando sobre o futuro. Escravidão é outro assunto que não foi resolvido e, portanto, o racismo, toda a questão estrutural. Por que eu falo verdade, memória e justiça? Verdade. Por quê? Porque a gente precisa saber o que aconteceu nos últimos 4 anos. Eu não sei. Né? Eu, sinceramente, eu acho que a gente vai descobrir muita coisa ainda do que aconteceu nesses últimos 4 anos. E não é saber para onde foram os móveis, que é um absurdo, etc. Tudo bem. Mas o que eu quero saber, César, é o seguinte: numa determinada decisão sobre a pandemia, por exemplo, quem tomou a decisão sabia que as pessoas iriam morrer ou não? Essa é uma pergunta que eu me faço. Aquela decisão X foi tomada por ignorância ou teve algum outro aspecto? Então, eu quero saber a verdade sobre o que aconteceu nos últimos 4 anos. Para quê? Para voltar, para pisotear sobre o clã Bolsonaro? Não. Para que nunca mais aconteça. Então, ponto número 1, verdade. Memória. O que é memória? É a gente garantir que nas escolas, por exemplo, os nossos filhos aprendam o que aconteceu nesses últimos 4 anos. Então, memória é você falar, olha, aí um dia chegou um presidente que fez isso. Ou seja, que faça parte da história, a história que de fato aconteceu a partir dessas investigações sobre a verdade. Então, a memória é fundamental. Vou te dar um exemplo, não é só brasileiro essa questão de memória. Ruanda. O ensino em Ruanda é absolutamente fundamental para que aquela tensão entre os Tutsis e Hutus não se repita. Então, a questão da memória é fundamental. Na Alemanha, a Alemanha se desnazifica todos os dias desde 1945. Todos os dias, como? Como assim se desnazifica? Sim, escola, educação, né? Peças de teatro, campanhas de conscientização, e mesmo assim tem um partido de extrema-direita no Congresso. Ou seja, é um desafio muito grande. Então, segundo ponto, memória. E ganha força, né, Jamil? Que ganha força. Ganha força, podemos até entrar nisso depois. Memória é o segundo ponto. E terceiro ponto, a justiça. Justiça não é revanche. Justiça é reconhecer que vítimas existem. E que essas vítimas têm o direito de terem as suas devidas reparações. Reparação, às vezes, é um reconhecimento do Estado, do fracasso.
diante daquela política. Ninguém vai trazer ninguém de volta, infelizmente. Nenhum dos nossos amigos que morreram na pandemia vão ressuscitar por conta da justiça. Mas, em homenagem a eles, a gente tem a obrigação de procurar essa justiça. Então, é fundamental que, se a gente quer, de fato, superar esses 4 anos, a gente fale de verdade, de memória e de justiça. E, como diz a minha companheira de cartas, Juliana Monteiro, no livro que a gente publicou, com amor. O que quer dizer esse com amor? É o reconhecimento absoluto que você tem no outro, um ser humano. Que o outro seja reconhecido como em sua dignidade. Ah, mas ele pensa diferente do que eu. Sim. E daí? Né? Contanto que ele não destrua a democracia, contanto que ele não te ataque para te matar, contanto que ele não passe a ser um disseminador de mentiras, a gente precisa voltar a dialogar. Então, é uma carta nesse sentido. Né? Desculpa por me alongar, mas o César pediu para eu não ler, e eu não li. Não, isso é uma maravilha, cara, é uma maravilha. O teu trabalho é essa potência aí, e de fato, onde você bota a tua pena e o teu torque intelectual, é esse tipo de maravilha que você produz. Obrigado por tanto, Jamil. Não, está aí, né? Memória e justiça. A gente não pode deixar isso de lado na hora de dar uma olhada, uma revisada no que nos trouxe até aqui, como que foi o passado recente, a verdade, a memória, a justiça e, acima de tudo, o amor que nós temos um com os outros e com o nosso país, porque é isso que vai fazer com que a gente desbolsonarize o país. É o que a gente precisa fazer. Isso quer dizer que a gente é contrário à existência de um campo da direita no país? De forma alguma. A gente está falando principalmente de algo que tomou de assalto o poder cerca de 4, 5, 6 anos, porque isso veio um pouquinho antes do próprio Bolsonaro, e que não tem condições de ser tolerado dentro de uma democracia, porque eles são intolerantes. E aí a gente não pode tolerá-los também. E até vocês falaram aqui, né, da Juliana, que é a parceira do Jamil aí, nesse livro, Ao Brasil com Carinho. Vocês vão estar num debate agora, dia 14 de julho, sexta-feira, às 18 horas. Conta um pouquinho sobre esse evento, Jamil, pra gente. Helder, olha, é um evento muito legal. Sinceramente, eu estou com muita vontade de estar lá já presente na sexta-feira, 18 horas, 6 da tarde, em São Bernardo, na sede do sindicato, e eu vou estar com a Juliana Monteiro. A gente vai falar de todos esses temas: verdade, memória, justiça, amor. O nosso papel nisso, nosso não como escritores, não eu e a Juliana, mas o que a gente pode contribuir justamente para que esse desafio não seja apenas um desafio momentâneo, que a gente entenda que a democracia, a gente vai precisar lutar todos os dias por ela, todos os dias. Não é num dia da eleição, não é quando a eleição, com a campanha eleitoral voltar ao noticiário, não é nesse momento. Essa é uma luta constante. Até outro dia, estava em Araxá com o Eugênio Butti, jornalista, escritor, e um debate sobre democracia, a gente falava o seguinte, que a democracia... vou dar um passo atrás. No Super Bowl todo mundo conhece aqui, a final do futebol americano, em 2018, se não me engano, ou 2017, naquele intervalo que é super, ultra badalado, o Washington Post pôs uma publicidade dizendo: a democracia morre no escuro. No nosso país, a gente descobriu, cara, que a democracia não morre só no escuro. Ela morre em plena luz do dia. Ela morre quando tem uma barragem que parte, basicamente, em Minas Gerais. Ela morre quando você fica com medo de andar de mãos dadas com teu parceiro, tua parceira pela rua. Ela morre quando você tem um envelope com dinheiro que a gente sabe o que pode significar. Ela morre de tantas outras estratégias numa medida, num diário oficial. Então, a gente precisa estar muito atento o tempo todo. Caso contrário, quando a gente chegar lá na frente, a gente vai achar, puxa,
Onde é que a gente se perdeu? Quando a gente não entendeu que a democracia precisa ser disputada todos os dias. Então, legal, Jamil, você e a Juliana, que já esteve aqui com a gente quando vocês estavam lançando o livro Ao Brasil com Amor, após o debate, sessão de autógrafos do livro. Então tá dado o recado do Jamil. Tem mais evento, Jamil, além desse? Que foi que o Fernandão me passou. Tem mais aí nos próximos dias? Meu caro, tem um monte, mas eu não vou me lembrar de cor aqui, não. Não é sempre você tá pelo Brasil, né? Então. Aí eu tento colocar tudo junto. Mas, sim, assim, evento tipo do César, acho que não tem, não. Mas esses aqui são os que a gente tem. Várias lives, alguns debates. Amanhã, por exemplo, se eu não me engano, na USP, amanhã na USP, na Faculdade de Ciências Sociais. Então, vamos ter aí uns 10 dias de eventos. Mas quem estiver ali por perto de São Bernardo, no ABC, apareça sim, porque vai ser uma conversa bastante boa. A Juliana é absolutamente brilhante. Vai muito valer a pena aí o debate. Convido todos vocês.